Olá e bem-vindas e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo num daqueles tópicos que, cedo ou tarde, volta para assombrar qualquer arquiteto de data center. L2Alt sobre VPC em Cisco ACI. Nós recebemos um material técnico bem denso sobre o assunto e o objetivo aqui não é seguir um passo a passo de configuração. A ideia é investigar a fundo a mecânica por trás, sabe? Os porquês que separam uma implementação robusta de uma que gera chamados às 3 da manhã. Exatamente. É um tópico que, assim, expõe a beleza e a complexidade do ACI. E acho que o ponto de partida, o erro conceitual mais comum que a gente vê em campo, é tentar configurar isso como se estivéssemos lidando com duas interfaces independentes em dois leafs distintos. A gente precisa internalizar essa dualidade, né? Para o API, são dois nós físicos, mas para o dispositivo externo e para a lógica de encaminhamento do Fabric, aquilo é uma entidade única, um port channel. É nessa costura entre o físico e o lógico que os problemas moram. Perfeito. E o material já começa apontando para essa costura. Ele é bem enfático ao dizer que a abordagem de selecionar, por exemplo, a ET 11.1 no LIF 101 e depois, separadamente, a ET 11.1 no LIF 102 é fundamentalmente errada. Mas na prática, por que isso é tão problemático? O API não deveria ser inteligente o suficiente para entender que, se eu estou configurando as mesmas portas em dois peers de VPC, a minha intenção é criar um bundle? Essa é a questão central. A gente espera essa inteligência, mas o que estamos fazendo ao selecionar as interfaces separadamente é instruir o APIC a realizar duas transações distintas. Ah, entendi. Ele vai tentar programar o LIF 101 e depois o LIF 102. Se uma falhar e a outra não, você acaba com uma inconsistência catastrófica para o VPC. O protocolo VPC é extremamente sensível à simetria da configuração. A forma correta, e o material chama muita atenção para isso, é usar o objeto específico chamado VPC Path, ou Explicit VPC Path. Certo, o Explicit VPC Path. Isso parece mais do que só um atalho na interface gráfica. O que está acontecendo por baixo dos panos quando a gente seleciona esse objeto? Qual a instrução que o API está realmente recebendo? É uma instrução fundamental. Em vez de apontar para duas interfaces físicas, você aponta para um objeto lógico no Management Information Tree, o MIT. O caminho é algo como topologia pod 10 prot path 101 102 path bundle name. Ao fazer isso, você está dizendo para o APIC, olha, tudo que eu associar a este objeto, o NCAP VLAN, o VPC Interface Policy Group com as políticas de LACIP, LLDP, STP, deve ser tratado como uma transação atômica. Indivisível. Exato, indivisível. O APIC então garante que a programação no hardware de ambos os leaves seja idêntica e síncrona. Se a programação falhar em um dos nós, ele faz o rollback em ambos. É a garantia de consistência que o protocolo VPC exige para sequer subir o port channel. Entendi. Então, o Explicit Path é a nossa pólice de seguro no plano de controle, garantindo a atomicidade. Isso me leva a pensar nos requisitos de consistência. No Nexus OS clássico, a gente tinha aquela lista de verificação de parâmetros Type 1 e Type 2, que sempre dava dor de cabeça. Como isso se aplica no ACI, que abstrai tanta coisa? O que exatamente o API está mantendo consistente? A abstração do ACI não elimina as regras do VPC. Ela só automatiza a verificação. As checagens de Type 1, as mais críticas, continuam lá. Uma inconsistência aqui ainda suspende a VLAN ou até o port channel inteiro. E o principal vilão é a consistência de vila. No Nexus OS, se a lista de allowed VLAN estivesse diferente entre os peers, você veria a VLAN em estado de VPC suspended. Espera aí, mas no ACI a gente não tem o comando switchport trunk allowed VLAN. A configuração é associada a um IPG. Então, como o Fabric sequer sabe que existe uma inconsistência? Onde essa verificação acontece? A allowed VLAN no ACI é o NCAP ID que você define no L2Alt IPG e associa àquele Explicit VPC Path. Agora imagine um script de automação mal feito ou um erro de deploy que aplica a configuração do NCAP VLAN 500 no LIF 101, mas a transação falha para o LIF 102. Pronto! Aí que mora o perigo. Você criou uma inconsistência de tipo 1. O switch externo não sabe disso. Para ele, é um port channel só. Ele vai fazer o hash do tráfego para VLAN 500.
Pacotes que caem no link do Leaf 101 passam. Pacotes que caem no link do Leaf 102 são descartados, porque para aquele Leaf a VLAN 500 não existe naquela porta. É um black hole silencioso e intermitente. É o tipo de problema que enlouquece as equipes de rede, porque metade dos pings funciona e a outra metade não, dependendo do hash. Já vi isso derrubar aplicações críticas por horas até alguém lembrar de verificar a consistência do VPC nos dois Leafs. Faz todo sentido. O VPC Interface Policy Group, então, força a consistência de outros parâmetros Type 1, como MTU e as políticas de STP. Mas a programação da VLAN em si, via Encap-AD, é o ponto mais crucial. Exatamente. O Policy Group cuida do resto, mas a VLAN é programada por associação. Por isso a transação atômica é inegociável. Ok, o plano de controle e a consistência da configuração estão claros. Mas e quando o tráfego começa a fluir de verdade? No plano de dados, como a ACI evita que essa conexão de duas vias com o switch externo crie um loop gigantesco? Porque um pacote de broadcast entrando pelo Leaf 101 parece ter um caminho óbvio para o spine e de lá para o Leaf 102 que o enviaria de volta para o switch externo. Esse é o risco clássico. E a solução é uma regra elegantemente simples, implementada diretamente no ASIC, a lógica de Split Horizon. A regra de ouro é: um pacote que ingressa no Fabric através de uma porta-membro de um VPC nunca poderá sair do Fabric através de outra porta-membro do mesmo VPC. Ponto final. E como o hardware impõe essa regra? Deve haver algum tipo de marcação no pacote enquanto ele viaja pelo Fabric? Exatamente. Quando o pacote entra no Leaf 101, que é o Ingress Leaf, o ASIC faz o primeiro lookup. Ao ver que a interface de origem pertence a um VPC, ele faz mais do que apenas encapsular o pacote em VXLAN. Ele utiliza um campo no cabeçalho VXLAN para marcar o source group daquele pacote, que nesse caso é o identificador do domínio VPC. O pacote então viaja para o spine e é encaminhado para o Egress Leaf, o Leaf 102. E no Leaf 102, o ASIC de egresso lê essa marcação? Exato. O Leaf 102 faz o lookup de destino e determina que a porta de saída é a outra perna do mesmo VPC. Antes de encaminhar, o ASIC verifica os metadados no cabeçalho VXLAN, vê a marcação de Source Group e a compara com o grupo da interface de destino. Como são idênticos, ele aciona a regra de Split Horizon e descarta o pacote localmente. Um drop local no hardware. Isso. Isso garante que o ACI não se comporte como um hub para o dispositivo externo. O Fabric atua como um ponto final, não como um simples repetidor entre as pernas do VPVC. Fantástico. Então, o Leaf de entrada carimba o pacote com sua identidade de VPC e o Leaf de saída funciona como um segurança na porta, barrando o pacote se ele tentar fazer esse caminho de volta. Isso é crucial. Mas e o aprendizado de MAC? Se o switch externo pode, baseado no seu próprio algoritmo de hash, enviar tráfego para um MAC de destino, ora pelo Leaf 101, ora pelo Leaf 102, como o Fabric não fica maluco com o mesmo MAC flapando entre dois Leafs diferentes? Essa é a outra peça do quebra-cabeça do plano de dados. A resposta é a sincronização quase instantânea da tabela de endpoints. Quando o Leaf 101 aprende o MAC na sua porta VPC, digamos, o MAC de um servidor conectado ao switch externo. Essa informação não fica local. Essa entrada na Station Table do Leaf 101 é imediatamente replicada para o seu peer, o Leaf 102. E isso não acontece por um peer link físico, como nas gerações antigas. Em hardware moderno, essa sincronização acontece através da infraestrutura dos spines, usando o protocolo COOP. O Council of Oracles Protocol. O próprio. O COUSP. Então ele não é usado só para distribuir informações de localização dos VTEPs, mas também para manter a consistência da Global Station Table entre os peers de VPC. Exatamente. O KELP garante que a tabela de endpoints seja uma base de dados consistente em todo o Fabric. Para a VPC, isso significa que o aprendizado é um modelo zero copy. O estado do endpoint é replicado, não o tráfego de aprendizado. O benefício prático disso é um failover de subsegundo. Se o link do Leaf 101 cai, o switch externo repassa o tráfego para o Leaf 102. O Leaf 102 não precisa fazer um novo aprendizado,
ele já tem a entrada sincronizada na sua tabela e sabe exatamente como encaminhar o pacote, sem perda de tráfego. Isso faz sentido para falhas e aprendizado inicial. Mas e em cenários de mobilidade como um vMotion, onde um Mac realmente muda de lugar? O material menciona o conceito de Bounce Entry. Como isso funciona? O Bounce Entry é um mecanismo de correção de caminho. Imagina que uma VM se move de um host para o outro, e seu Mac agora é apreendido em um leaf completamente diferente, digamos o leaf 104. No entanto, o leaf 101 ainda tem a entrada antiga em sua tabela. Se um pacote destinado a essa VM chega ao leaf 101, ele consulta sua Station Table, vê a entrada antiga e encaminharia o pacote incorretamente. Com o mecanismo de bounce, quando o leaf 104 aprende o Mac no novo local, o copy atualiza o fabric. Se nesse meio tempo, um pacote chega ao leaf 101, ele pode identificar a entrada como stale. O ASIC do leaf 101 então encapsula o pacote e o envia para o spine, como indicação de que o destino é desconhecido, um proxy lookup. O spine, que tem a visão mais atualizada da Global Station Table, redireciona o pacote para o leaf 104 e sinaliza o leaf 101 para atualizar sua entrada. É um sistema de correção em tempo real. Que evita blackholing durante esses eventos de mobilidade. Exatamente. Isso é fascinante. O mecanismo de Bounce Entry parece quase um sistema de correção automática de rotas para MAC addresses. Mas isso me leva a uma outra dúvida, que o material também aborda e que parece bem complexa, um cenário de design avançado. É possível usar o mesmo par de leafs de VPC, digamos 101 e 102, para conectar dois pares de firewalls de clientes diferentes, onde ambos precisam usar a mesma VLAN ID, por exemplo, a VLAN 10, mas pertencem a VRFs distintas e não devem de forma alguma se comunicar. Essa é uma daquelas perguntas que separam a teoria da prática. Na teoria, com o hardware certo e a versão de software correta, a resposta é talvez. O problema aqui é o escopo do recurso de VLAN no ASIC. Em muitas plataformas, o ID da VLAN tem um significado global no nível do leaf, ou, no mínimo, por porta. Para o ASIC, a VLAN 10 é apenas VLAN 10. Ele pode ter uma dificuldade imensa em diferenciar que a VLAN 10 no VPCA para o Firewall A totalmente separada da VLAN 10 no VPCB para o Firewall B, na VRFB, mesmo que as configurações no APIX estejam perfeitamente isoladas. E qual o risco prático? Vazamento de tráfego entre VRFs. Exatamente. É o pior cenário possível. Bleeding de tráfego entre tenants, que deveriam ser hermeticamente isolados, o ASIC poderia, em certas condições, encaminhar um pacote de broadcast da VLAN 10 da VRF A para a VLAN 10 da VRF B. Gerações mais recentes de hardware, como as linhas EX, FX e GX, introduziram um recurso chamado Port Local VLAN Scope. Com ele, o ASIC consegue tratar a mesma VLAN ID como entidades únicas se estiverem em EPGs e bridge domains diferentes, mesmo na mesma porta. Mas, convenhamos, você está dependendo de uma feature de hardware muito específica para garantir a segurança entre clientes. Entendi. É um risco de arquitetura que provavelmente não vale a pena correr. Exatamente a recomendação pragmática do material. No papel, pode funcionar. Mas na vida real, no meio de uma janela de manutenção às 2 da manhã, você realmente quer depender de uma feature de ACE super específica para manter duas VRFs separadas? A melhor prática de design, a escolha que te deixa dormir à noite, é simplesmente manter os IDs de VLAN únicos globalmente no par de leafs que hospeda os L2 altos sobre VPC. Sim, reduz a complexidade e a superfície de ataque para problemas bizarros de encaminhamento. Ok, então se a gente fosse resumir isso em pontos de atenção para quem está no campo. Primeiro, usar o Explicit VPC Path não é opcional, é mandatório para garantir a programação atômica. Segundo, a consistência de Type 1, especialmente do encap VLAN, é crítica e a causa de black holes intermitentes. Terceiro, o mecanismo de Split Horizon no ASIC é a nossa proteção contra loops no plano de dados. E por último, a sincronização de endpoints via CUP e as bound entries são fundamentais para resiliência e mobilidade.
Perfeito. A discussão cobriu os pilares. E para deixar uma reflexão final, algo para conectar tudo isso, podemos pensar na interação com o tráfego BUM, o Broadcast Unknown Unicast Multicast. Nós sabemos que o ACI usa PIN-BDIR internamente, mapeando cada bridge domain para um grupo de multicast para distribuir esse tráfego de forma eficiente. A questão a se ponderar é como a lógica de prevenção de loops do VPC, que discutimos, interage com essa árvore de multicast. Especificamente, quando um pacote de broadcast chega de uma rede externa por um L2Out sobre VPC, como é eleito o Designated Forwarder, o DF, para aquele grupo de multicast entre os dois leafs do VPC? E mais importante, quais as implicações de uma falha ou um flap nesse processo de eleição do DF para a entrega de tráfego BUM para o resto do Fabric? Isso abre toda uma outra camada de complexidade no troubleshooting.